Olá, família, evangelizar nossa missão. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com todos vocês. Quero saudar todos vocês pela página do Facebook, pelo Instagram, pelos grupos do WhatsApp, todos vocês pelas redes sociais. Quero saudar também com imenso carinho vocês, ouvintes da Web Rádio Castilho, vocês ouvintes da Rádio Vida Nova FM de Americana, São Paulo. Com imenso carinho, todos nós, rezando e meditando o Evangelho do dia, já ouvindo a palavra do Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos renove, nos oriente, nos ajude nesse dia de hoje, nos fortaleça. Quero pedir mesmo que a Virgem Maria nos cubra com o seu manto sagrado. Te fortaleça hoje, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, ouvindo esse áudio, e que ela possa te ajudar em todas as tuas necessidades, em todas as tuas súplicas nesse dia de hoje. Hoje, dia 19 de outubro, nesta quinta-feira, o evangelho que vamos meditar está em São Lucas, no capítulo 11, no versículo 47 ao 54. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus estava ali diante de fariseus e de mestres das leis. Fariseus que certamente tinham na ponta da língua as leis que eles mesmos tinham criado, os mandamentos, as prescrições, que eles sabiam muito bem de cor. Sabiam exatamente tudo o que eles falavam, mas que faltavam o principal na vida deles. Faltavam a autenticidade, a seriedade e a vivência da palavra. Faltava o principal, que era a verdade na vida deles. Irmãos, eles falavam, mas não praticavam a palavra que eles falavam. Eles colocavam regras e leis, colocavam fardos nos ombros das pessoas, mas eles não praticavam aquilo que eles faziam. E a verdade, Jesus falava a verdade,
diante deles, né? Falavam a verdade para eles e acabava incomodando. E quando Jesus começava a falar tudo aquilo que eles não praticavam, eles começavam a ficar irritados, incomodados. E Jesus, né, já afirmava que Deus, na sua sabedoria divina, afirmava que os profetas e os apóstolos, eles já seriam mortos desde o início pelos fariseus e pelos mestres da lei, por causa da verdade, por causa do evangelho, porque eles não iam aceitar. Mas Jesus, ali no versículo 50, dá um alerta muito importante. Fala que o sangue desses profetas será prestado contas. Deus vai pedir contas desse sangue derramado desde o início do mundo, né? Desde toda geração, né? Ali falando, Deus fala que desde o sangue de Abel, do sangue de Zacarias, desde os profetas, dos apóstolos, a todas as gerações será prestado contas esse sangue a Deus. Então, meus irmãos, nenhum sangue de um profeta, de um anunciador da palavra de Deus, daquele que anuncia, vai ser derramado em vão. Nenhum sangue, nenhum daqueles, meus irmãos, que derramou por anunciar a palavra de Deus, aquele que pregou, que anunciou, que doou a sua vida, que foi morto, que foi executado, assassinado por causa do evangelho, foi morto ou assassinado em vão. O nosso Deus Todo-Poderoso, irá pedir contas desse sangue derramado. E que o nosso Deus tenha misericórdia, não é? Daqueles que fizeram isso, se compadeça. E um dos pontos muito importantes, amados irmãos, que o Senhor Jesus vem nos alertar. Jesus, ele falou para esses fariseus, alertou esses fariseus, que eles falavam de coisas e não faziam. E hoje ele nos alerta também a fazer isso, uma revisão da nossa vida. Sabe, meus amados, Jesus nos mostra que na nossa vida diária, como cristão, como leigos, como filhos, como filhas amadas de Deus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, nós estamos sendo o evangelho vivo? Será que nós não estamos sendo só palavras? As palavras, meus irmãos, elas são necessárias para o entendimento, mas o evangelho, ele não é palavra. O evangelho, meu irmão, o evangelho, ele é prática. O evangelho, ele precisa ser vivido, o evangelho, ele precisa ser anunciado, vivido e praticado. O evangelho, ele é prática. São Francisco, ele nos fala aqui claramente, né, uma palavra linda de São Francisco, nos fala assim: pregue, se preciso, use as palavras. E nós precisamos entender que o primeiro evangelho é a nossa vida. O primeiro evangelho que as pessoas vão ver é a nossa vida. Um gesto de amor, uma atitude, uma caridade, uma solidariedade. Uma caridade pode ser uma mudança total da vida de alguém. Talvez, meu irmão, o evangelho mais vivo que uma pessoa possa ter, possa ser o evangelho visto da sua vida. Talvez alguém vai se converter vendo a sua atitude da sua vida. O seu gesto de amor,
a sua caridade. Talvez você possa falar milhões de palavras, mas talvez uma pessoa ela vai se converter vendo um gesto só da sua vida, um gesto só da minha vida. Então que nesse dia de hoje este evangelho possa tocar no nosso coração, que talvez não seja só as palavras, mas seja as atitudes, o amor nas atitudes, o amor nas palavras, o amor nos gestos. Que isso possa mudar hoje o nosso coração, esse evangelho possa tocar no nosso coração e mudar o nosso jeito de pensar. Que o evangelho possa ser a nossa prática. Não só nas palavras, que as palavras sejam necessárias sim, mas as nossas práticas e atitudes, elas possam mover o nosso coração. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando hoje as nossas atitudes e os nossos gestos, para que se tornem amor para o nosso irmão e para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.